Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e dessa vez nós vamos falar de um assunto que eu não chamaria de um assunto difícil, mas é um assunto assim de certa forma novo. Não chamaria de polêmico, mas algumas pessoas estranhariam a maneira como nós vamos abordar, que na realidade é a forma como a nossa sociedade atual, os cientistas, os responsáveis pelos estudos, pelos artigos científicos, pelos estudos comparativos, pela neurociência, como eles avaliam. Nós vamos falar de neurodiversidade, uma análise abrangente de autores de artigos científicos, mas baseado e implementado, pelo menos, por uma socióloga que nós vamos mencioná-la aqui. Mas esse estudo ele foi feito em muitos artigos diferentes, artigos científicos, né? Muitos institutos, muitos autores diferentes. Alguns serão mencionados, outros não foram mencionados, então eu não tenho como mencioná-los. Mas o assunto é mais ou menos conhecido e muito discutido hoje em dia, a neurodiversidade. Agora, os seus pontos principais e como que a coisa é na realidade, mais profundamente, nós vamos tentar fazer essa discussão integradamente. Por quê? Olha só, introdução. A neurodiversidade como paradigma emergente. Então nós vamos começar por aí. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, porque é interessante que as pessoas saibam que aqui está integrado uma série de coisas que são de cognições neurológicas diferentes, mas que não são doenças, tá? E vai congregar várias delas aqui. Vamos dar as soluções de alguns casos, no caso das pessoas pensarem que se trata de doença, não é doença, e por aí vai. Vamos conversar, vamos começar aqui, porque aí a gente começa a entender do que eu estou falando. A neurodiversidade é um conceito fundamental que descreve a variação natural das mentes humanas, reconhecendo que não existem dois cérebros idênticos e que essas diferenças inerentes moldam a perspectiva e comportamentos individuais. Este conceito abrange todas as variações neurológicas, tanto neurotípicas, que são o que nós chamamos de normais, ou seja, os típicos, quanto os neurodivergentes, que detêm variações que também são naturais do funcionamento do cérebro, celebrando essas distinções como reflexos de forças e perspectivas singulares. Veja bem, celebrando essas distinções entre o neurotípico e o neurodivergente como algo natural, reflexo de forças e perspectivas singulares. A gênese desse conceito remonta aos anos de 1990 do século passado, emergindo do contexto dos direitos do autismo e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Mas cuidado, eles não são pessoas tratadas como deficientes. Vamos lá. O seu propósito primordial foi o de reorientar o discurso sobre as pessoas neurodivergentes, afastando esse discurso de uma perspectiva de déficit e uma perspectiva de patologia, para uma que considere abertamente como diferentes formas de pensar e experienciar o mundo. Então seriam variantes da normalidade, mas ainda no âmbito da normalidade. A relevância da neurodiversidade tem crescido exponencialmente, manifestando-se de forma proeminente em ambientes de trabalho e educacionais. Este aumento de reconhecimento advém da crescente percepção das contribuições únicas que os indivíduos neurodivergentes podem oferecer à sociedade. O termo neurodiversidade não representa apenas uma ação, ou melhor, uma adição ao léxico,
mas sim uma mudança de paradigma fundamental na forma como as diferenças neurológicas humanas são compreendidas e são valorizadas. Esta transformação implica uma redefinição profunda das suposições subjacentes e das perspectivas através das quais as diferenças neurológicas foram tradicionalmente abordadas. O objetivo é transcender o modelo médico convencional, que muitas vezes patologiza as variações em favor de uma lente mais inclusiva e reconceptualizada, ou reconceptualizando o que é considerado o normal daquilo que é anormal no funcionamento cerebral. A neurodiversidade, ela caiu exatamente nesse esquema de dizer que é uma variante da normalidade, não é uma neurotipia tradicional, mas é divergente disso, sem chegar ao nível de patologia. Porque trata-se de um funcionamento cerebral onde neurotípicos e neurodivergentes estão dentro de uma escala, matizes de configurações grandes, mas abaixo do limite da anormalidade. Esse relatório visa fornecer uma pesquisa aprofundada e pormenorizada sobre a neurodiversidade, baseando-se em artigos científicos e também em autores-chave. Explorará a diversidade inerente das funções cerebrais, desafiará os estigmas prevalecentes, destacará os benefícios sociais da neurodiversidade, porque isso acontece, e delineará estratégias para fomentar uma sociedade mais inclusiva e mais justa. Bom, segundo item aqui, compreendendo a neurodiversidade, definições e a diversidade natural do cérebro humano. A neurodiversidade postula que a mente opera de inúmeras maneiras distintas e estas diferenças são inerentes e saudáveis, moldando a perspectiva dos comportamentos individuais. Judith Singer, que é a quem eu estava mencionando, a socióloga australiana e ativista dos direitos da deficiência, que cunhou o termo em 1997, o termo neurodiversidade, propôs que a diversidade neurológica é um atributo natural e saudável, argumentando que as diferenças neurológicas são parte integrante da diversidade humana e que devem ser aceitas como uma variação natural. Este conceito sublinha a vasta gama de diferenças no cérebro humano, encarando-as como normais em vez de déficits. Contrapõe a ideia de que existe uma única forma normal de aprender, celebrando os múltiplos processos de pensamento utilizados por pessoas neurodiversas. A distinção entre o neurotípico e o neurodivergente é central para essa compreensão. Indivíduos neurotípicos são aqueles que processam a informação de uma forma considerada padrão ou típica, desenvolvendo funções cerebrais como competências organizacionais e sociais a ritmos semelhantes aos de seus pares, que talvez seja a maioria. Em contraste, neurodivergentes são indivíduos que processam a informação de uma forma que não é típica para a sua idade, apresentando diferenças na estrutura química ou organizacional do cérebro. Essas diferenças influenciam a forma como a informação é transmitida e como o corpo responde. O termo neurodivergente expandiu-se para além das minorias neurológicas inicialmente identificadas, como as pessoas com autismo, TDAH e perturbações de aprendizagem, por exemplo, como dislexia, descalculia. E a descalculia é a dificuldade de compreender e manipular números, né? Para incluir qualquer pessoa que sinta, que pensa ou processa de formas não convencionais. Pode também abranger diferenças adquiridas devido a lesões cerebrais traumáticas, deficiências físicas ou problemas de saúde mental. Bom, aí nós já estaríamos partindo para uma outra maneira de encarar o problema, quando a pessoa começa a ter problema de saúde mental. Mas, ainda assim, o cérebro dele é considerado normal.
Problema de saúde mental é quando a pessoa adquiriu, devido ao trabalho, algum tipo não de transtorno, mas de dificuldade. Vamos continuar. A neurodiversidade engloba uma vasta gama de condições, cada uma afetando a função cerebral e influenciando a forma como uma pessoa processa a informação e expressa qualidades únicas. Exemplos comuns incluem perturbação do espectro autismo. Tem aqui uma série de siglas, eu não gosto muito de siglas não, tá? Então, por exemplo, perturbação do espectro do autismo, PEA. Como ele às vezes repete os termos todos em siglas, eu fico em estado a falá-los, porque eu não lembro exatamente do que está escrito. Perturbação do espectro em si. O outro é perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, que é o TDAH. Aí lá pelas tantas, eu quero traduzir o TDAH e não lembro. Então, eu não vou falar, se eu falar PEA, TDAH, alguma coisa assim, vocês me perdoem. Eu não gosto muito disso não. Prefiro falar as palavras. O que é o PEA, né? Caracteriza-se por dificuldades nas interações sociais, comportamentos repetitivos e sensibilidades sensoriais. O que é a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, chamado TDAH? Ela envolve dificuldades em permanecer parado ou focar, afetando a atenção, impulsividade e níveis de atividade. Dislexia é uma perturbação de aprendizagem que afeta a capacidade de ler e escrever, frequentemente hereditária. Descalculia torna as tarefas relacionadas com matemáticas desafiadoras, afetando o sentido numérico, a memorização de fatos matemáticos ou a retenção de números na mente. Dispraxia afeta o movimento e coordenação, tornando as tarefas que exigem habilidades motoras finas mais difíceis. Perturbação obsessiva compulsiva, que é o POC, envolve pensamentos recorrentes incontroláveis ou comportamentos repetitivos. Perturbação bipolar. Indivíduos podem experienciar mudanças incomuns no seu humor, energia, né, de ação, e concentração. Bipolar. Cuidado com o obsessivo e compulsivo é diferente do bipolar. Perturbação do processo sensorial, que aqui é chamado de PPS. Causa nos indivíduos um processamento diferente da informação sensorial, levando a ansiedade aumentada ou sensibilidade ao som, à luz, cheiros e ao toque. São pessoas que se sentem perturbadas com esse tipo de informação sensorial, ou seja, dos sentidos. Sentido de audição, sentido de visão, de toque, de odor, né? É importante que muitas condições neurodivergentes coexistem, por exemplo, entre 25% e 40% das pessoas com TDAH são provavelmente dislexas. E 40% dessas pessoas têm ansiedade. Bom, a definição da neurodiversidade não é estática. Tem se expandido de condições neurológicas específicas para incluir uma autoidentificação mais ampla e diferenças adquiridas. Esta evolução reflete uma compreensão dinâmica da variação humana. Inicialmente, o termo referia-se a condições como autismo, TDAH e perturbações de aprendizagem. No entanto, expandiu-se para abranger um grupo mais vasto, incluindo aqueles que se auto-identificam como neurodiversos ou que sentem, que pensam ou processam de formas não convencionais. Além disso, passou a incluir diferenças adquiridas como as resultantes de lesões cerebrais traumáticas, deficiências físicas ou problemas de saúde mental. Ainda assim, não está caracterizado neurologicamente que essas pessoas têm doenças. Presta atenção. Quando as diferenças são adquiridas através de lesões cerebrais traumáticas, deficiências físicas ou problemas de saúde mental, ainda não está caracterizado um estado de anormalidade cognitiva. Essa expansão indica que o conceito é flexível e responsivo às necessidades sociais e às infinitas diferenças neurológicas entre os seres humanos. Tal flexibilidade demonstra
que a neurodiversidade é influenciada por experiências vividas e pelos movimentos sociais, em vez de ser exclusivamente ditada por classificações clínicas. Ok? Muito bom. Embora enraizada em diferenças biológicas e neurológicas, a neurodiversidade é também profundamente moldada por normas culturais, práticas institucionais, tornando-se um conceito biossocial. Ser neurodivergente nesse sentido significa simplesmente estar fora da categoria das pessoas consideradas cognitivamente normais, que nós vamos chamar de neurotípicas por serem maioria e por ser uma tipologia mais conhecida e reconhecida aos longos dos estudos científicos. Esta forma de ser pessoa surge das práticas institucionais de diagnóstico e medicalização, mas também envolve a produção de conhecimento sobre o que significa ser um tipo particular de pessoa. A sociedade, por vezes, penaliza a divergência nos seus ideais construídos. Os cérebros e as mentes são entidades bioculturais, significando que, embora as suas características anatômicas e psicológicas sejam moldadas por um design genético típico da espécie, desenvolvem-se inevitavelmente dentro de um contexto material e cultural único. Isso implica que, embora existam variações biológicas subjacentes, a rotulagem, a interpretação e as consequências dessas variações são fortemente influenciadas por construções sociais e culturais da tal normalidade. O problema reside, então, frequentemente na concepção da sociedade e não num déficit inerente àquele indivíduo. O trabalho fundamental de Judith Singer é central para a origem do termo. Singer, que é, como nós falamos, a socióloga australiana e ativista dos direitos da deficiência, cunhou o termo neurodiversidade em 1997. O seu interesse era pessoal, uma vez que ela tinha uma filha que teve o diagnóstico de síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é o grau 1 do autismo, considerado um nível fraco, o primeiro nível ali. Vamos dizer assim, é um transtorno tão leve que não é bem detectável. Mas ele existe, ele está ali. E ele causa umas diferenças. A sua tese de honra, em 1998, é geralmente creditada como a primeira utilização acadêmica do termo, construindo sobre o movimento dos direitos da deficiência e baseando-se no pós-modernismo, construtivismo social, feminismos e direitos de deficiências. Singer ofereceu uma crítica às questões dentro do movimento existente dos direitos da deficiência que limitava a criação de um novo paradigma. O termo neurodiversidade apareceu pela primeira vez em publicação, então, em 1998, como já foi mencionado, num artigo do jornalista americano Harvey Bloom, como uma fusão das palavras diversidade neurológica, que já tinha sido utilizada em espaços online desde 1996 para descrever o conceito crescente de uma diversidade natural na neurologia humana. O movimento de neurodiversidade surgiu no final da década de 1990, propõe então a mudança radical em relação ao modelo médico da deficiência. Então, esse movimento dela, no final da década de 1980, devido à cunhagem da palavra, o estudo dela e o estudo de outros, juntou-se tudo e no final de 1990 foi proposta a mudança radical em relação ao modelo médico da deficiência. E esse modelo médico da deficiência tradicional percebe a deficiência como um problema intrínseco ao indivíduo que necessita ser resolvido ou, entre aspas, curado. No contexto do autismo, o modelo médico enquadra a perturbação do espectro autista, o tal de PEA, como uma deficiência do desenvolvimento caracterizada por déficits na comunicação social, comportamento repetitivo e outras áreas. Historicamente, esta perspectiva tem perpetuado a ideia de que o autismo é uma doença a ser curada, né? Então ele está colocado como deficiência, mas uma deficiência que pode ser curada. Isso era a ideia antiga. Consequentemente, gera baixas expectativas e pode levar à perda de independência e controle sobre as pessoas por parte de indivíduos.
Porque se alguém tem um filho assim, com esse diagnóstico, ele começa a limitar a vida do filho, ou temer pela vida do filho. Mas é porque essa pessoa não foi auxiliada a como conviver com isso e como implementar uma educação adequada. Quando eu digo adequada, não é especial, não. É como você pode fazer a inserção dessas pessoas no meio da sociedade, tirando o estigma. Então, consequentemente, gera baixas expectativas para a pessoa, sobre aquela pessoa, e pode levar à perda de independência daquela pessoa e um controle sobre as próprias vidas por parte dos indivíduos, todo mundo controlando o fulano. O movimento da neurodiversidade, liderado por Judith Singer e construído sob os alicerces do movimento dos direitos da deficiência, visa desestigmatizar a deficiência e redefinir a acessibilidade. Então, é uma deficiência, não é? Isso é patológico, não é? A crítica ao modelo médico reside na abordagem baseada no déficit e no impacto prejudicial que essa abordagem tem nos indivíduos. Esse modelo atribui indevidamente a culpa aos indivíduos e direciona a investigação para, entre aspas, a cura do autismo, em vez de abordar as estruturas sociais que contribuem para a exclusão. Ou seja, é a sociedade que tem que ser tratada, a palavra certa não é tratada, mas educada, né, a aceitar um neurodivergente, conviver com ele. Você não convive com gente baixinha, com gente de braço curto, com gente de perna longa, gente cabeçuda, gente muito feia, gente muito bonita. Então, por que você não pode conviver com uma pessoa que tenha um problema de estômago, vamos dizer assim, ou quem sabe de fígado, ou até de coração? Nós convivemos com e essas pessoas seriam doentes, né? Nós convivemos até com os que têm a infelicidade de uma desregulação qualquer de órgãos, e inclusive de estética, e não vamos conviver com alguém que é neurologicamente diferente? Por exemplo, uma parte significativa do financiamento para a investigação do autismo, 49,7% dos fundos do NIH, que parece que é o sistema inglês de saúde, entre 2008 e 2018, foi alocada à investigação genética e biológica com o objetivo de prevenção ou gestão através de tratamento farmacológico ou terapias comportamentais, como a análise comportamental aplicada, que se foca na alteração de comportamentos externos para que uma pessoa autista pareça não autista. Até farmacologia a respeito disso. Essa perspectiva, ela prioriza os desejos sociais em detrimento do bem-estar do indivíduo autista. Quer dizer, a sociedade é mais importante que esse cara, vamos adequar esse cara à sociedade. Ah, mas não é mais fácil? Não. É mais cruel, porque a sociedade ela é livre. Ela pode simplesmente aceitar outro que não faz diferença para ela, né? E levanta preocupações sobre a investigação genética para fins eugênicos. Nós queremos depurar a raça, nunca mais vai nascer um autista. É como se eu falasse que nunca mais vai nascer ninguém feio, ninguém baixinho demais, nem altinho demais. Não. Isso é uma lei da natureza. Nós estamos todos submetidos a essa intempérie. Você pode ter nascido com uma estatura regular, não ser obeso, não ter problema de coração, não ter outros problemas, não ter um câncer, não ter nada disso. Mas você pode ter, ou qualquer pessoa pode ter. Não dá para resolver isso aqui na forma da eugenia. Não existe, pelo menos não por enquanto. O mascaramento dos traços autistas, frequentemente encorajado por esse modelo, ou seja, o cara é autista, você dá um jeito de disfarçar, está associado a piores resultados da saúde mental e a aumento da ideação suicida em adultos autistas. Porque se esperam que ele se comporte de outra forma, que é contra, que viola a maneira dele de ser, é complicado. Isso aqui tem um pouco a ver com a questão da identidade de gênero, tem um pouco a ver com a opção sexual, né? Como que uma sociedade pode determinar como algo incorreto ou desagradável alguém ter um problema de identificação de gênero ou alguém ter um problema de atração sexual? Como? Porque isso foi criado culturalmente, né? Se nunca ninguém tivesse visto isso como não natural e nunca ninguém tivesse colocado um estigma sobre essas pessoas,
Eu acho que não existiria nenhuma herança atávica conforme existe da pessoa nascer e já não gostar do diferente. Não é? Com eles é muito parecido. O paradigma da patologia, conforme descrito pela doutora Nick Walker, assume que se a configuração neurológica e as funções de um indivíduo divergem substancialmente do normal, então há algo errado com ele. Coitada dessa doutora Nick Walker. Este paradigma manifesta-se no estigma social, na discriminação material e intervenções potencialmente traumáticas para corrigir o comportamento neurodivergente. É como se um cara muito narigudo encontrasse com um cirurgião ou um dermatologista na rua e ele falava assim: você precisa urgentemente de uma operação plástica, senão você não se adequa à sociedade. Vamos corrigir essa sua deficiência. Olha, isso é uma puta de uma sacanagem. O máximo que você pode fazer é conviver com aquilo e falar: pô, que nariz horroroso. Não é certo? Então, por que o neurodivergente tem que ser estigmatizado? Por que o homossexual tem que ser... Eu estou colocando o homossexual e o problema de o transgênero aqui, porque eu acho que são similaridades. Claro que neurodivergência não tem nada a ver com disfunção, não é nenhum não tem, são transtornos, mas não são neurotípicos, mas o que eu estou falando é a similaridade dos posicionamentos sociais, não do problema da pessoa, né? Porque eu não considero que haja problema. Então, olha bem, não considero uma patologia, obviamente, mas assim como o que eu quero dizer é o seguinte: assim como não é patologia para um neurodivergente, e não é patologia para o cara narigudo, não é patologia para quem é feio, para quem é alto, para quem é baixo, não é patologia para quem é homossexual também, e para quem tem problemas de identificação de gênero, tá certo? Vou parar de falar nisso para não confundir as coisas. Nós estamos falando de neurodivergência, que não tem nada a ver com homossexualismo, nem com narigudo, nem com alto, nem com baixo, e nem com problema de gênero. Voltando aqui, em contrapartida, o modelo social da deficiência e o paradigma da neurodiversidade surgem como estruturas alternativas. O modelo social de deficiência postula que a deficiência é causada pela forma como a sociedade está organizada e não por uma deficiência ou diferença intrínseca da pessoa. Concentra-se na remoção de barreiras e restringe as escolhas de vidas das pessoas com deficiência, permitindo-lhes serem independentes e iguais na sociedade. Por exemplo, um utilizador de cadeira de rodas não é deficiente pela sua incapacidade de subir escadas, mas sim pela sociedade que o inabilita ao não fornecer um caminho, no caso uma rampa para ele, ou ao não fornecer uma calçada em que ele possa trafegar, uma coisa cheia de buracos, né? Você não colocaria o seu carro numa rua cheia de buracos, e ele é um carro, e ele está posado com 4 rodas bem espaçadas. Ainda assim você não colocaria perto de um barranco. Mas uma calçada, um lugar que você não consegue subir para o transeunte, que é alguém de cadeira de rodas, né? Então ele tem a deficiência locomotora, mas olhando bem, a incapacidade de subir dele é uma deficiência social, né? O paradigma da neurodiversidade oferece uma lente revolucionária que vê as diferenças neurológicas, incluindo o autismo, como parte da rica tapeçaria do desenvolvimento neurológico humano. Então, é diverso porque tem vários matizes de funcionamento cerebrais. Afirma que não existe um cérebro saudável singular, que seria a referência, né? Ou uma forma definitiva de funcionamento neurocognitivo, e que cada forma de desenvolvimento neurológico possui igual verdade, merecendo respeito e direitos humanos. Desafia a noção de normalização social, que seria a neurotipia, e sublinha a importância de reconhecer as variações neurológicas como avanços, destacando as suas forças únicas. E que avanços seriam esses? Será que a nossa sociedade, que tem 8 bilhões de pessoas, são 8 diversidades neurológicas, e quantas delas são muito similares a ponto de nós falarmos que existe uma neurotipidade? Possivelmente muitas, mas no meio dessas muita neurodiversidade. Quantas vezes se estudou isso e quantas vezes ao longo da história, que veio de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões de pessoas, já chegamos a 8, para podermos tirar essa conclusão? Eu acho que isso pode ter sido uma evolução da espécie. Assim como nascem células diferentes no nosso corpo e que muitas vezes provocam modificações ao longo
das eras, né? Mas que podem também matar, é tudo uma questão de adaptação, né? Pode ser câncer, pode ser tumores, pode ser uma diferença que seja a favor, né? Que facilite a vida do indivíduo, pode ser uma diferença a desfavor, então aquele indivíduo acaba sendo eliminado pela natureza porque ele não sobrevive e ele não se perpetua. Então, quer dizer, é uma questão de adaptação. Talvez nós estejamos modificando padrões ao longo da era da evolução do homem para alguma coisa que vai ser aperfeiçoada ou que vai aparecer outras competências. E nós estamos estranhando como não normalidade, né? Então o papel da autoadvocacia, ou seja, que é a capacidade da pessoa, ela própria, especialmente a pessoa com deficiência, de defender seus próprios direitos, né, e da experiência vivida, tem sido crucial na formação desse paradigma. O paradigma da neurodiversidade foi articulado por aqueles que vivem com autismo, apresentando as pessoas autistas como contribuintes essenciais para a humanidade. Autoadvogados como Jim Sinclair rejeitaram a visão da deficiência como inerentemente trágica, influenciando o movimento como uma articulação sem rodeios da experiência neurodivergente, independente de pais, investigadores ou profissionais. Fundamentalmente, os autoadvogados da neurodiversidade acreditam que todos devem ter o direito à pessoa, à autonomia e o respeito. O que implica que as pessoas neurodivergentes devam ser envolvidas na concepção de investigação, na influência de políticas e na liderança de discussões mais amplas sobre a neurodiversidade. Esta terceira perspectiva enfatiza os problemas que as pessoas neurodivergentes têm em vez do problema que somos para a sociedade. A própria apropriação do conceito de neurodiversidade, particularmente no emprego, corre o risco de ser cooptada para encaixar indivíduos neurodivergentes em hierarquias existentes como base no seu valor de uso. Esse cara tem essa vantagem de ser isso aqui, então vamos usá-lo na empresa. Não é por aí não, ele está sendo desrespeitado, em vez de reconhecer o seu valor intrínseco como pessoa, como parte da diversidade humana, que de repente faz bem para a sua empresa. As fontes indicam que os conceitos de neurodiversidade, a semelhança da biodiversidade, neurodiversidade, à semelhança da biodiversidade, é frequentemente utilizado como a suposição de que o que é natural é sempre benéfico, o que pode estar em desacordo com o objetivo de aliviar o sofrimento. Porque se aquilo ali não é natural para você, você descarta aquilo, discrimina ou tem no mínimo uma pena que atrapalha muito. Porque uma coisa é você aceitar um indivíduo, outra coisa é você ficar achando que ele é doente, ficar com pena dele e querer assessorá-lo. Muitos deficientes reclamam quando alguém pergunta para eles assim: você quer que te ajude a subir aqui? Você quer que faz isso? Quer que faz? Se o cara não te pedir, não fala nada, fica quieto. Além disso, a celebração da síndrome de Asperger, em termos de utilidade social, né, ele botou entre aspas aqui, pode reforçar o paradigma social darwinista. No contexto das economias neoliberais, a neurodiversidade é por vezes apropriada para integrar indivíduos em hierarquias estabelecidas, perpetuando o negócio do neurotipo como de costume. Esta vertente utilitária da neurodiversidade, que sugere que pode ser quantitativamente medida e é importante para a sobrevivência da espécie, quer dizer, seria o darwinismo, né? Pode negligenciar aqueles que não se enquadram ao mercado econômico. Isto revela uma tensão crítica. Embora valorizar a neurodiversidade pelos seus benefícios, criatividade e inovação seja positivo, reduzi-la unicamente a essas vantagens econômicas pode desconsiderar os direitos humanos fundamentais e o valor intrínseco de todos os indivíduos neurodivergentes, especialmente aqueles que podem não se encaixar num molde econômico útil ou que necessitam de apoio significativo. É como se você tivesse um carro instável e largo e você convidasse duas pessoas gordas, muito gordas, para sentar nos bancos de trás, uma de cada lado, perto das portas. Né? Fala, vou contratar esses caras porque essa obesidade deles me ajuda. É muita sacanagem, né? A dominância histórica
do modelo médico e das perspectivas neurotípicas conduziu a uma violência epistêmica contra as pessoas neurodivergentes, o que exige uma mudança fundamental na forma como o conhecimento sobre neurodiversidade é produzido e validado, priorizando a experiência vivida e a cocriação. As fontes revelam que, historicamente, as pessoas neurodivergentes não eram totalmente confiáveis para articular suas próprias experiências. Olha bem, sem a participação e o escrutínio das comunidades marginalizadas, a literatura acadêmica corre o risco de disseminar informações parciais, imprecisas ou até prejudiciais. O modelo médico, com o seu foco na cura e no seu impacto social, tem perpetuado essa violência epistêmica. Esta linha de raciocínio demonstra que a questão não se limita ao que se sabe sobre a neurodiversidade, mas sim a quem a define e como esse conhecimento é gerado. A verdadeira inclusão exige uma descolonização da investigação, um desafio às hierarquias entre os neurotípicos e a integração das perspectivas internas, experiências vividas, no caso, e externas, clínicas ou acadêmicas, para produzir um conhecimento mais ético e fidedigno. Agora aqui ele tem uma tabela que é o seguinte, você tem lá o aspecto de deficiência contra a diferença. O modelo médico é um problema, é uma doença do indivíduo. O paradigma da neurodiversidade é uma variação natural da mente humana. Causa da deficiência, modelo médico, impairment, que significa desvalorização individual ou disfunção neurológica. Como é que o paradigma da neurodiversidade e modelo social vê isso? Como barreiras sociais, barreiras ambientais. Porque aí não parte do indivíduo. Claro, ele é desvalorizado, parte da sociedade. O foco da intervenção para o modelo médico, cura, tratamento, correção do indivíduo. Para o paradigma da neurodiversidade, adaptação do ambiente e sociedade. Claro. Objetivo principal, o médico quer normalizar, neurotipizar o indivíduo a modelo de uma cura. O paradigma da neurodiversidade, que é o modelo social, diz o seguinte, aceitação, valorização da diversidade. Percepção do indivíduo, no modelo médico como deficitário e quebrado. No paradigma da neurodiversidade, modelo social, único, diferente, porém válido. Responsabilidade pela inclusão. O modelo médico acha que é um indivíduo que se inclui, de alguma forma ou não. O paradigma da neurodiversidade dá essa responsabilidade para a sociedade, assim como para o indivíduo. Inclusive se auto-advogando. Comparação, né? Outro aspecto é responsabilidade pela inclusão. O modelo médico diz que é do indivíduo, o modelo neurodivergente diz que é a sociedade. O aspecto impacto, pesquisa e financiamento. O médico busca por curas e intervenções biomédicas, o neurodivergente fornece suporte, empodera e faz uma mudança social. Linguagem preferida. O médico, pessoa com autismo, ou que eles chamam de person first, quer dizer, a primeira personalidade, né? E o paradigma da neurodiversidade diz o seguinte, pessoa autista, identity first, né? E frequentemente preferido pelos autoadvogados, porque é pessoa autista, é pessoa com deficiência, né? Não é pessoa com autismo, é pessoa autista. Não sei se dá para entender, mas olha só, quando você é pessoa com autista é como se ela tivesse uma doença, pessoa com autismo. Agora, a pessoa autista, essa é a forma de ser dela, neurodivergente, são coisas diferentes. Então, pessoas com deficiência, né? Mas pessoas antes de tudo. Desafiando estigmas e promovendo aceitação. Os indivíduos neurodivergentes enfrentam estigmas persistentes que conduzem ao isolamento e ao medo. Esse estigma deriva frequentemente de um medo irracional de comportamentos indesejáveis como irresponsabilidade, instabilidade ou violência. Uma preocupação generalizada, mas infundada, é a de que as pessoas neurodivergentes estejam a fingir os seus diagnósticos para obter benefícios. É outra sacanagem, né? Este modelo de fraude da deficiência é comum, apesar de uma vasta investigação demonstrar que a simulação é extremamente rara, mas é também extremamente difícil. Exemplos dessa apreensão
e incluem afirmação como o TDAH, que é o transtorno de atenção, né, é demasiadamente diagnosticado, que estigmatiza o diagnóstico e prejudica os indivíduos. Nem todo mundo que é distraído tem TDAH. Às vezes tem mais preguiça. Tá, tudo bem. Esse receio causa danos reais no local de trabalho, na escola e em casa, afetando a capacidade dos indivíduos de obter emprego, habitação e cuidados com saúde. Alunos neurodivergentes, por exemplo, podem ocultar as suas adaptações por meio de serem ostracizados, ou seja, invalidados, inviabilizados, invisibilizados. E os professores podem suspeitar que estejam a copiando de alguém. O estigma também atua internamente, gerando sentimentos de isolamento e vergonha, o que leva ao receio de procurar ajuda ou de revelar a sua neurodivergência, resultando, por sua vez, no mascaramento, né? Ele falou aqui, por exemplo, ocultar as suas adaptações por medo de serem ostracizados. Eles normalmente ficam quietinhos, né? Bom, o estigma alimentado por preconceitos sociais e pelo medo de fraude cria um ambiente hostil que obriga os indivíduos neurodivergentes a mascarar seus traços. Então, olha bem, o estigma alimentado por preconceitos sociais e pelo medo da fraude, né, de que alguém esteja fraudando, cria um ambiente hostil que obriga os indivíduos neurodivergentes a mascarar os seus traços. Esse mascaramento, por sua vez, acarreta consequências graves para a saúde mental daquele indivíduo. Ele é saudável mentalmente, mas ele vai ficar triste, ele pode ficar depressivo, perpetuando um ciclo de danos e dificuldades para a verdadeira inclusão. O estigma alimentado pelos preconceitos sociais e pelo medo da fraude, né, porque existe um medo de que aquele cara esteja fraudando. E a pessoa que fica sob esse estigma, ele fica com medo de se expor e alguém achar que ele está fraudando. Ou alguém jogá-lo para escanteio, deixar ele no canto. São os dois medos que o estigma traz. Este medo, em contextos acadêmicos e profissionais, traduz-se em exigências de documentação extensiva por causa de uma desconfiança. O mascaramento, embora seja um mecanismo de coping para evitar a discriminação, muitas vezes leva a desafios significativos de saúde mental incluído, né? Burnout, que é a confusão de identidade. Além disso, o mascaramento está associado a piores resultados da saúde mental e aumento da ideação suicida. Esta sequência de eventos demonstra uma clara relação causal. O estigma social, causa, leva ao medo-pressão para mascarar, que é o efeito, o que resulta em consequências negativas para a saúde mental, um efeito adicional, criando um ciclo vicioso que mina o bem-estar e a expressão genuína do indivíduo. Então, o mascaramento, embora seja um mecanismo de coping para evitar discriminação, muitas vezes leva a desafios significativos na saúde mental, por exemplo, burnout ou confusão de identidade. Voltei ao texto lá inicial que eu falei, que eu li a frase errada. Os critérios de diagnóstico e os preconceitos sociais, incluindo considerações interseccionais de gênero, raça e sexualidade, por isso que são interseccionais, têm um impacto significativo. Critérios de diagnóstico foram historicamente desenvolvidos com base em estudos de rapazes homens, levando a subdiagnóstico desproporcionado em mulheres, que são frequentemente socializadas para mascarar os seus traços neurodivergentes e assim se encaixar nas normas sociais. O mascaramento, embora ofereça proteção a curto prazo contra o estigma, conduz a desafios significativos de saúde mental como o burnout e a confusão de identidade. No final aqui, ele repetiu a última frase do outro parágrafo lá. Como esse trecho aqui é da inteligência artificial, é possível que tenha havido erro por causa disso, tá bom? Crianças negras, particularmente raparigas, aqui no caso está o texto em português de Portugal. Crianças negras, particularmente meninas, enfrentam disparidades significativas no diagnóstico e apoio, mesmo quando diagnosticadas a taxas semelhantes a seus pares brancos. Isso sublinha como a investigação tradicional tem sido predominante conduzida por homens brancos. Quer dizer, além de ser mulher, ainda é negra. E tem lá uma investigação a ser feita com relação aos seus traços, à sua neurodivergência. Quer dizer, então isso aí é que é a interseccionalidade. Ela tem 3 parâmetros para ser discriminada.
né? Resultando em um subdiagnóstico e falta de apoio para indivíduos de outras raças e gêneros. E existe uma intersecção crítica entre a neurodivergência e as identidades LGBTQIA+, com estudos a demonstrar consistentemente que indivíduos LGBTQIA+, são mais propensos a ser neurodivergentes. Essas interações complexas têm um impacto significativo na forma como os sintomas de saúde mental são experienciados e como o tratamento deve ser adaptado. Experiências partilhadas entre grupos neurodivergentes e outras comunidades marginalizadas incluem o mascaramento, as microagressões, por exemplo. Não pareces autista, você não parece que é autista. E o ato de sair do armário, né, no caso dos LGBT, ou revelar a própria identidade, que são experiências de comunidades marginalizadas, os neurodivergentes, os homossexuais, os LGBT de maneira geral. O impacto da neurodivergência não é uniforme, mas é profundamente moldado e frequentemente exacerbado por identidades interseccionais, aquelas que têm mais de um motivo na sociedade para serem olhados de uma outra forma, como gênero, raça e sexualidade, levando a experiências diferenciadas no diagnóstico, apoia resultados de saúde mental. De repente o cara é autista, além de autista ele é homossexual, é mais complicado para ele. Se ele for autista, homossexual e de uma determinada raça, no caso aqui no Brasil negro, ou lá não sei aonde, uma outra raça que seja estigmatizada, né, isso aí pode acrescentar. As fontes afirmam explicitamente que as experiências de uma mulher autista negra serão frequentemente significativamente diferentes das de um homem autista branco, influenciadas pelas atitudes sociais em relação à raça, gênero e neurodivergência. Destacam-se lacunas no diagnóstico para mulheres, critérios baseados em homens e disparidade para crianças negras. Além disso, foi constatado que os inquiridos de minorias sexuais e de gênero eram mais propensos a identificar-se como neurodivergentes e foram encontradas interações significativas entre neurodivergência e gênero na depressão, bem como neurodivergência e orientação sexual, tanto nos resultados de depressão como no de ansiedade. Também se observa que a maioria dos indivíduos neurodivergentes não são homens brancos, como sugeria a investigação histórica. Isso implica que abordar a neurodiversidade de forma eficaz exige uma lente interseccional, uma vez que ignorar essas sobreposições arrisca perpetuar iniquidades e falhar na prestação de apoio adaptado que considere a complexa interação das múltiplas identidades marginalizadas. A abordagem de tamanho único, ou seja, o modelo médico, é particularmente inadequada nesse contexto. Quero chamar a atenção aqui que esse trecho aqui do texto, ele não está querendo dizer que existe sempre uma neurodivergência e também um problema de gênero, ou um problema de depressão, ou um problema de raça. Ele não quis dizer, ele não está querendo dizer isso. O que o autor aqui está querendo dizer é que quando existe um impacto da neurodivergência não uniforme, porque o divergente, que além de tudo passa pelas condições de uma raça diferente, de um gênero diferente, ou de um sexo biológico, de uma matriz e transgênero para outra, que isso aí costuma ser colocado vamos dizer assim, entre aspas, na ficha do indivíduo como um problema muito pior. Então, por exemplo, um homem autista branco será tratado diferente de uma mulher negra autista e criança, né? E vai ser muito mais difícil colocar essa pessoa dentro de um contexto. Vai depender da família, vai depender de uma série de coisas. Por isso que nós temos que ajudar essas pessoas a se autoadvogar. E ele está colocando, como eu fiz lá no início, ele colocou uma similaridade da discriminação com relação a pessoas de gênero, né, e de sexualidade. E ele colocou, eles são diversos, né, diversos no sentido de maneiras de ser, né? E os neurodivergentes também, só que uma relativa ao cérebro e outra relativa a outros pensamentos, talvez a estrutura, não sei. A gente não sabe exatamente. Então, mas são coisas similares na forma como a sociedade as recebe. Esse aqui é o tema que nós estamos tratando. O tratamento aqui é o seguinte: ele é neurodivergente na sociedade, que é neurotípica. Se a cultura dessa neurotipia achar que é extensiva e que as outras têm que se adequar, tanto LGBT quanto os deficientes, quanto os que têm essa neurodivergência de maneira completa,
você vai prejudicar demais o corpo social e estigmatizar pessoas, invisibilizá-los, né, e discriminá-los. Estratégias para reduzir o tal estigma e fomentar a compreensão e a empatia são essenciais. Compreender o significado da neurodiversidade é fundamental para quebrar estigmas. Promover a conscientização e compreensão de neurodiversidade pode reduzir barreiras e criar comunidades mais inclusivas. Educar as pessoas sobre as diferentes formas como os indivíduos neurodivergentes processam a informação e comunicam e promover estratégias para apoiar é crucial. A substituição de termos subjetivos e potencialmente ofensivos como normal e anormal por típico e atípico. Porque normal e anormal tem uma carga de significado. Típico e atípico pega bem a subjetividade, diz que é típico, mas não diz que é o melhor nem que é o pior. O atípico. Ajuda a eliminar então a ideia de algo errado com indivíduos neurodivergentes. Um estudo sobre o campo de verão virtual demonstrou eficácia na melhoria das atividades e do conhecimento sobre a neurodiversidade, diminuindo o estigma do autismo e aumentando a empatia. Campo de verão. Os participantes tornaram-se menos críticos e mais autoaceitantes. A abordagem da neurodiversidade, baseada na aceitação das diferenças cerebrais, tem o potencial de combater o capacitismo perpetuado pelo modelo médico. O capacitismo é aquela discriminação da capacidade do outro, né? Ele age com você como se você fosse um necessitado ou um doente. Isso é capacitismo. Combater o estigma internalizado através da autoaceitação, autocompaixão, está ligado a melhores resultados na saúde mental. Focar nas habilidades e forças, em vez de limitações, ajuda a construir confiança e motivação. Criar uma cultura de aceitação e compreensão é vital, permitindo que os colaboradores saibam que suas diferenças são valorizadas. Benefícios da neurodiversidade para a sociedade, criatividade, inovação e perspectivas únicas. A neurodiversidade descreve o conceito de que o cérebro de cada pessoa é diferente. Estas diferenças não são negativas, mas podem de fato ser benéficas, adicionam perspectivas únicas à sociedade. Muito bem, então olha bem, nós vamos parar esse vídeo aqui agora, porque vai vir uma segunda parte. Já estamos com 50 minutos de trabalho. Essa é a primeira parte desse título sobre a neurodiversidade. Vou te convidar a assistir a segunda parte, que você vai ver em seguida no outro vídeo aqui do programa Pontuando, o mesmo Pontuando que nós estamos falando agora. Eu agradeço a sua atenção até aqui, fique para a segunda parte, dê o clique, deixe seu like, deixe seu comentário, assina o nosso canal, compartilhe para as outras pessoas e assista a segunda parte. Muito obrigado e até lá. Ooh.